Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. E hoje o amor está no ar. Não vamos falar somente de problemas logísticos, mas também problemas do relacionamento na logística, né? Temos aqui um casal que se conheceu na logística e logo a gente apresenta eles, certo, Fernando? Boa noite, Helder. Você também certo? É um casal que se conheceu na logística. Eu tenho algumas histórias, vou fazer algumas perguntas, até vai pegar de dica, né? Como se comportar em casa, porque a minha atual namorada, ela também trabalha com logística, então eu passo por isso diariamente. Isso aí. Mas bacana, acho que novamente estamos aqui essa semana com mais algumas entrevistas sendo gravadas em São Paulo para serem postadas semana a semana, toda quarta-feira às 18 horas. E para você aí que está do outro lado da tela, é importante sempre nos acompanhar. Vocês vão ver mais uma grande história, alguns insights, algumas experiências, né? Que isso sempre se resulta, né, nas nossas entrevistas. Mas é importante também você se inscrever nas nossas redes sociais. Hoje a gente utiliza o YouTube como a plataforma principal. Então se inscreve, deixa um comentário. O convidado ou os convidados, nesse caso, sempre gostam de ler, né? Que foram vistos, acompanharam, já trabalharam junto. Então você aí pode curtir também, compartilhar. Além disso, também nas redes sociais como o LinkedIn, a gente está postando, e Instagram. Beleza? Fechou? Vamos para mais um bate-papo. Aumenta o volume aí do outro lado que vai vir uma boa história. Helder, pode apresentar os nossos convidados. Isso aí. E a nossa dupla de convidados, esse casal que a gente se relaciona aí há algum tempo dentro desse mercado, né? A Lívia Barros, gerente de logística na Cooper Cargas, e o seu marido, Pablo Koller, hoje consultor de logística, né? Sejam muito bem-vindos, né? Pegaram a estrada aí de Curitiba para cá, para São Paulo. Hoje é clima de sexta-feira. Nós estamos aqui numa quinta-feira, exatamente 6h45, como diria o Faustão. Ô, louco, bicho! Obrigado pelo esforço, né? Fazia tempo que a gente estava tentando uma data. Conciliar a data com uma pessoa é difícil, com quatro mais complexo, e casal da logística numa quinta-feira, véspera de feriado mais longo do ano. Muito obrigado aí pela presença, sejam bem-vindos. Obrigado, Helder, obrigado, Tailan, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma noite de bons papos aqui. Com certeza. Nós já somos mais íntimos, né? Obrigado pelo convite. A gente já se relaciona também profissionalmente tem 1 ano e quase 2 anos praticamente. Obrigado pelo convite, pessoal. Sejam bem-vindos. E vamos bater um papo aí, ver o que vem de história boa. Com certeza. Geralmente a pergunta principal nossa, né? A gente pergunta quem é o Pablo, quem é a Lívia. Vou começar por essa, obviamente, pela Lívia, mas a mais importante hoje é chegar a como que vocês se conheceram, como se casaram dentro de uma operação, né? Mas, primeiramente, quem é a Lívia Barros? Lívia Barros, uma mulher de quase 42 anos, mãe de 2 filhos, madrasta de 1, somando temos 3. Trabalho hoje como gerente de centros logísticos na Cooper Carga, eu estou na companhia há quase 7 anos. Tive um processo longo e árduo, é uma história bacana. Eu comecei lá na área de qualidade há 7 anos atrás. Entrei como analista, passei por supervisora, gerente de unidade e hoje sou gerente de negócio lá dentro de uma das divisões da companhia. E essa é a Lívia. Legal, a estrutura é o que a gente prega da evolução. Exatamente. E o seu Pablo? O Pablo é um jovem senhor aí de 32 anos de idade e 90 de experiência, né? Mas assim, já estou na logística tem 16 anos. Comecei menor de idade, comecei com 15 anos, mexi com pneu. Trabalhava antes no interior e tudo mais, e sempre quis aventurar o mundo, sempre gostei de viajar, conhecer pessoas, conhecer cidades, situações. E aí eu fui crescendo gradativamente até chegar em São Paulo, quando eu me apaixonei, já gostava muito daqui, me apaixonei por São Paulo, por uma paulista, inclusive, né? Fui, voltei e enraizei aqui, né? Então, o Pablo é um cara aí bem despojado, bem simples, bem fácil de lidar, que está no ramo da logística tem 16 para 17 anos. Tempo, hein? Judiado assim não é de Varda, né? Tem que... o meme pessoa, né? Quantos anos tu falou? 32. Aí eu lembro... Eu falei assim, eu não ouvi direito, né? Porque
Esses dias eu vi um meme que 40 anos, eu tô com 40, tu tá novo demais pra tá velho e tá velho demais pra tá novo, né? É. Então, Aí até o Altenir estava aqui, né? a logística 35, juvenil falou a é- mesma coisa. Eu falei, Logística cara, ó, juvenil. quando eu ouvi ele falando, você tem uma similaridade nesse Mas negócio é aí. legal, Eu acho que porque tu vê os caras assim que a aparência é mais madura, tu Mais vê que maduro. é a casca mesmo É. de uma operação que faz isso. eu até brinco, com 18 anos eu negociava 4 milhões e meio, 5 milhões em pneu Sim. todo santo mês. E aí quem que hoje, né? Claro, tem as exceções, mas mexe com esse valor todo, esse montante Sim. todo com uma responsabilidade, né? Então, um exemplo, eu uso barba desde que eu tenho idade para ter barba, porque eu precisava aparentar ser mais velho para o pessoal Ter mais confiança. de respeitar. Porque, tipo, Respeito. falava no telefone, a voz é grossa, é um senhor. Aí chegava lá um molecão sem barba, sem Sim. nada. Foi a primeira coisa que eu, no mundo do moderno, Isso foi é. já para aparentar ser mais velho. Uma fase da minha vida, eu tive que apagar o meu apelido para poder aparentar ser alguém de confiança, né? E eu usava cabelo, Tailã também usava cabelo. Eu também usava, meu apelido também era. Que legal. Ô, Olivia, você falou aí dessa estrutura, né? Mas como que ela começou de fato na sua vida? De fato, a logística entrou na minha vida há 7 anos. O bichinho me picou quando eu entrei na Coopercarga. Eu venho da indústria. Trabalhei por muitos anos na indústria, por mais de 15 anos na área de qualidade. Então, normas, certificação, essa é a minha formação. Eu sou administradora por formação, agora tenho um MBA em logística. E eu trabalhei por quase 15 anos e entrei na Coopercarga na área de qualidade. Então, o principal cliente do armazém de Itupeva, na época, hoje não existe esse armazém, já fechou a operação. Eu era coordenadora de qualidade. Quando eu saí dessa empresa, eles avisaram a Cooper, olha, contrata essa pessoa para qualidade que vai ser legal. E aí eu acabei entrando lá, na Cooper, fiquei por 1 ano e pouco. Tenho uma curiosidade, eu entrei na Coopercarga grávida do meu último filho, eles me contrataram grávida, é uma história muito legal. Eu estava grávida de 3 meses, eles sabiam, compartilhamos isso, e eles falaram, não, vem trabalhar com a gente. E aí eu fiquei com eles até que veio a pandemia. Na pandemia eu me desliguei da companhia, mas fiquei só 4 meses e meio fora. Foi bom, aproveitei para cuidar um pouco da vida pessoal, do pequenininho. E aí eu voltei, mas já voltei num outro viés. Voltei já direto na área de armazém, focado na armazenagem. E aí logo eu virei supervisora administrativa dos armazéns, então dava suporte não só para o de Itupeva, mas para Curitiba e das outras cidades também. E aí eu fui evoluindo, mas eu trabalhei dentro dessa área da qualidade na indústria, eu trabalhei no ramo automotivo, trabalhei também na área de cosméticos por muitos anos. Então, tenho um pouquinho de conhecimento da indústria, pouquinhos anos, mas foi muito bom. E aí, agora, acho que faz todo sentido dentro dos centros logísticos, né? Porque é uma extensão da indústria, né? Então, essa divisão. Quando você fala da qualidade, né? Você trabalhou um período na qualidade, tecnicamente, o que a qualidade ajuda hoje nos processos das operações? Tudo, né? O desenho das operações, eu sou uma pessoa bastante processual. Hoje eu tento me desprender um pouco mais da área técnica, porque eu acabo tendo esse viés. Exatamente. Principalmente na logística, a gente sabe que a velocidade, às vezes, ela não vou dizer incompatível, mas a gente sabe que algumas tomadas de decisão a gente tem que ser mais estratégico, às vezes menos processual ou técnico, né? Eu vivo isso no dia a dia, hoje, cuidando das operações, mas ele norteia muito das decisões, principalmente quando a gente fala de grandes operações, de grandes precificações. Eu acho que esse conhecimento ajuda a embasar muito disso, porque às vezes a gente vai também no feeling e esquece que a margem lá na última linha, né, o resultado na última linha, ele depende dos detalhes. Né? E aí, quando a gente fala principalmente de centros logísticos, são muitas variáveis de uma precificação, não que no frete não seja, mas são muitas particularidades, né? Muito mais particularidades a gente vê isso. E o seu Pablo, como é que tu começou nessa? Disse ali, começou a trabalhar com pneu, mas como que surgiu o pneu na vida e depois virou a sequência, né? Eu sou filho, meu pai é motorista de caminhão, aposentado hoje em dia, minha mãe é professora de matemática, então eu cresci viajando com ele. Dos 3 aos 5 anos o xodó dele era entrar no caminhão, era passar balsa lá em Guaíra, comendo pão com margarina, feliz da vida, comer marmitex. Cara, eu adorava caminhão, era apaixonado por aquilo. E aí em 2009 minha irmã me convidou para ir trabalhar com ela, para ser menor aprendiz numa indústria em Concórdia, né? Eu sou de uma cidade chamada Alto Bela Vista, lá em Santa Catarina, uma cidade razoavelmente bem pequena.
E nisso aí eu conheci algumas pessoas que, vamos trabalhar junto. Aí em 2010 eu entrei na fazer logística, na FATEP, né, que era a faculdade da FABET, ainda é. E aí apareceu uma vaga do menor aprendiz numa transportadora recapadora de pneus, que era a Canadá. Aí comecei a aprender a lidar com aquilo e coisa, e aí teve eu digo que a virada de chave para mim entrar de vez na logística foi um dia que o Edo, que era o chefe da bracharia, falou assim: pega a chave do caminhão e estaciona aqui dentro. Filho, depois que ligou o caminhão, sentiu, eu falei, já era, né? Aí eu fiquei na Canadá por 7 para 8 meses, quando eu fui chamado pela Concórdia Logística, com o Log, hoje é a DIP. Foram 5 anos, entre gestão de manutenção, depois gestão de operação, transporte de combustíveis. Aí até vim para São Paulo, em Paulínia, na Ambev. Ali nós fazíamos gestão de manutenção de toda a frota. Eram aproximadamente 200 veículos de distribuição e transferência. Então era segunda a segunda, 24 horas, aquilo que a gente está acostumado a transporte, né? Depois eu fui para outras 2 empresas, uma é a Coach, né? A outra é a Pacífico Log, que eu entrei no fracionado, comecei a entender o fracionado e voltei para manutenção pela Framento. Lá em Itupeva, foram mais 3 anos e pouco na Framento, então a gente geria a frota do Brasil inteiro numa mesa de 90 por 90, um telefone e um computador, e adorava aquilo, né? Sim. E de vez em quando eu até converso com a Lívia, como é que a gente conseguia? Cara, era o dia inteiro e hoje em dia a gente, com todas as ferramentas, com tudo que a gente tem, a gente vê como é razoavelmente fácil, né? Aí, final de 2019, eu fui convidado para abrir minha empresa, né, para prestar serviço para 9 transportadoras em Concórdia. Pequenos transportadores, o cara tinha um caminhão autônomo e tal. Vem para cá, nós vamos fazer meio que uma mini cooperativa, vincular um nome e assume a parte, né, operacional, administrativa e coisa e faz a empresa andar. E aí nisso eu tive alguns empecilhos com a Supercarga na época, que eu comecei a carregar os caminhões da empresa como nos clientes dela, como terceiro nosso. E aí me tiraram do mercado e puxaram para a Supercarga. Foi mais ou menos essa minha entrada na Cooper. E ali eu vim para São Paulo novamente, assumi a filial de São Paulo de Itupeva, foram 4, 5 meses. Aí me transferiram para Curitiba, eu assumi o regional entre Curitiba e Itajaí na lotação. Aí deu um problema com o antigo gerente do CD em Curitiba e ele foi desligado, ficou sem gerente do CD. E eu estava lá dentro da mesma estrutura e falei, deixa que eu assumo, já estou aqui, bora, eu queria conhecer, imagina, função, metido, vi aquele montoeira de coisa, de problema, falei, é aqui mesmo que eu vou. E aí entrei dentro do CD lá do CL Curitiba e me apaixonei pelo negócio de distribuição. Aí que vem também com o que a Lívia fala, a parte teórica nessas horas ela é muito importante. Apanhei pra caramba. Bom, primeira ligação que a gente fez, eu quase xinguei, né? Nem sabia quem que era. Daí eu me ligou e falou, cara, vamos conversar, né? Aí começamos a conversar e tal, se entendemos, viramos amigos, desenvolvemos projetos juntos. E aí a P4 ela vem desde 2020 já, né? Na época da Cooper eu não atuei como consultor, e aí do desligamento da Supercarga apareceu de novo a chance de montar uma distribuição da Cacau Show no interior de São Paulo. Então eu voltei com ela atuando e hoje atuo com mais 3 empresas, Bragança, Pirassununga e Sumaré. Legal. E agora a pergunta que não quer calar, né? Como vocês se conheceram em uma operação logística? Como conseguiram se casar em uma operação logística? E não se mataram. Trabalhando no mesmo setor, né? Juntos, praticamente. Um foi chefe do outro em algum momento? Isso é uma história um pouco complicada. A gente vai contar ela. Então vamos lá, comece pela Lívia. Nós nos conhecemos em Itupeva, quando o Pablo assumiu a filial. Ele foi no final do ano, a gente se conheceu logo no começo do outro ano. E exatamente quando eu estava assumindo a gestão do armazém de Itupeva e de uma operação em Arujá que nós estávamos abrindo. Então, eu era gerente da unidade de Itupeva, de armazenagem, e gerente da unidade de Arujá, de armazenagem também. E aí, o Pablo era gerente da filial, nos conhecemos, né? Saímos algumas vezes, de lá para cá se vão quase 3 anos e meio, né? Em período de namoro. Mas 5, 6 meses depois, ele foi transferido para Curitiba. E até então a gente estava em divisões diferentes da empresa, né? Então Sim. O nível de complexidade era muito mais tranquilo. Inclusive eu brinco que era a época da vantagem, né? Teve um encontro gerencial, então estávamos lá como parceiros de trabalho,
mas não tinha vínculo, né? Chefes diferentes, divisões diferentes, negócios diferentes. Então, aí foi a parte fácil da gestão do namoro. Quando o Pablo foi para Curitiba, o nosso antigo gestor, que hoje até não está mais na Coopercarga, fez uma ligação e falou assim, não, eu tô aqui com o Pablo tal, e a gente está conversando, e ele já sabia, ele inclusive deu muita força para a gente namorar na época de Tupéva, não, eu tô aqui com o Pablo e eu acho que vai ser bom ele assumir o CL, eu acho que vai ser bom. E aí a minha frase para ele foi a seguinte no telefone, cara, eu posso dizer alguma coisa? Não faz isso não. E aí ele, poxa, Lívia, eu era muito parceira do meu chefe, nós trabalhamos durante quase 4 anos juntos, parceiraços mesmo. E eu falei, não faz isso, cara. Não, por quê? Eu vejo aqui, ele tá motivado, engajado. Eu falei, vocês são iguaizinhos. A chance disso dar certo é muito pequena e eu conheço os dois. Não, Lívia, nós vamos seguir. A partir daí, eu deixo pro Pablo contar. A gente se deu bem por muitas vezes. Muito. Mas nós estamos desviando da pergunta. Eu sentava numa mesa, num cantinho do lado de uma janela. E sempre passava uma mulher assim, cara, reluzia, não tinha como não perceber. Eu falo, ela fez toque-toque com o salto no chão e o coração toque-toque. E aí ficou, né? A gente brinca e coisa, mas foi mais ou menos isso. E aí me chamou muita atenção, falei, né? Primeira coisa, né? Chegando, tava com 2 semanas na empresa, falei, vou perguntar quem que é, né? Até que eu consegui todas as informações e coisa e tal. Aí um dia, num acerto de contas de um transbordo entre filial e CD, soltei uma piadinha, respondeu. Falei, opa, tô na jogada, hein? O juiz não deu impedimento. Falei, acho que não. Vamos pro gol! Os dois eram solteiros na época, a gente trabalhava em divisões diferentes. Vamos conversar, vamos sair. A gente saiu, se conheceu. Preciso contar a piada. Eu tinha um supervisor, e aí toda... Essa é muito boa. E aí, toda vez que tinha uma situação de transbordo do time de transporte, né, o time do Pablo, com o armazém, o pessoal ligava para o supervisor, né? Então, Ranieri, um abraço, sei que você vai ver. Ranieri, tudo bem, vamos fazer, né? Preciso transbordar uma carga de leite, uma carga disso no armazém. E ele sempre tocou, e a gente conversava, né? A minha parte era, no final do mês, sentar com o gestor da filial e falar, olha, custou tanto, os transbordos, tal, vamos fazer o acerto de contas aqui. E aí um dia o Ranieri virou para mim e falou assim, caraca, Lívia, mas meu telefone não toca mais, por que agora só querem resolver transbordo com você? Falei, então, veja bem, deixa que eu toco, eu vou conversando por aqui. E essa virou nossa piada, porque falou, nunca mais ele quis tratar diretamente com o supervisor. Aí virou piada, porque aí, tipo, transbordo de geladeira. Pô, mas as geladeiras pararam de vir, não, já tinha sido feito, já estava tudo combinado, já estava tudo pronto. Nunca fizemos tanto transbordo. A operação rodava, ó, filé. Era uma boa comunicação, um bom alinhamento, era assim. Essa é a parte legal, né? Mas, assim, existiam problemas, né? Existiam problemas e como é que era administrar esse conflito e separar ele imagino, depois de pessoal, casado, exatamente. Fiz questão de contar da brincadeira com o meu antigo gestor, porque a partir daí foi bastante desafiador, né? A gente teve muitos momentos desafiadores até a saída do Pablo da empresa, por N questões, não pela empresa em si, pelo contrário, mas exatamente pelo lugar que a gente estava ocupando e as funções que a gente tinha, né? Principalmente em cargos gerenciais ali, né? Tinha um fator ofensor ali. Quando o Pablo assumiu o CL de Curitiba, a gente estava numa época de grande ruptura lá naquele CL, a gente, enfim, depois conseguiu equalizar, né, dali para frente, mas foi um período muito desafiador, onde parte da minha equipe de Tupéva foi para lá apoiar, porque a gente estava colocando uma nova operação para rodar, era aquela curva de aprendizagem, então a gente já tinha uma equipe experiente em Tupéva, então não, vamos levar alguns profissionais daqui para lá para apoiar. E eu ia muito para lá, inclusive, para apoiar o nosso antigo gestor também. E aí é que as coisas começam a ficar complexas, né? Porque a gente tinha uma demanda muito grande, a gente passava muito tempo dentro da empresa, num momento extremamente desafiador, e fato é que somos pessoas diferentes, temos formas diferentes de gerir, isso é natural, né? E eu brincava ainda com o antigo gestor, eu falava, tá vendo? Eu falei, né? E os dois eram bastante parecidos na forma de gerir. Ali começou, eu não vou dizer um monte de conflito, não foi bem assim, a gente sempre foi muito parceiro e conversávamos muito fora da empresa, né? Para equalizar as coisas. Até porque ali venci o modelo de gestão dela é o que falta em mim, muitas vezes, ou faltava. Então, somos muito complementares nesse ponto. Isso é muito importante, né? O que falta num sobra no outro. Tanto que a gente
conversa muito, eu estava em Curitiba essa semana, a gente tem uma ótima relação com a equipe, o Pablo, inclusive, mesmo tendo saído já da empresa, e é uma coisa que, inclusive, os funcionários falam muito. Naquele momento, era importante que a gente tivesse um gestor com viés operacional. Então, o Pablo ia, ditava ritmo na operação, batia caixa, dava velocidade, porque era o momento necessário para aquilo. Depois que ele saiu, inclusive, que aí eu assumo também em Curitiba, estávamos num outro momento, um momento estratégico, financeiro, ajuste fino, sabe? Aquele que vamos equalizar contrato agora, fazer drive, e aí entra o perfil da Lívia de gestão. Então, foi muito importante, é muito complementar, mas naquele momento, obviamente, em algumas etapas se chocaram, né? Mas a gente saía da empresa e conversava muito. Eu acho que esse foi a chave do sucesso, inclusive, porque às vezes eu dava alguma dica, falava alguma coisa, tinha um pouquinho mais de tempo de experiência, nessa situação, mas ele tinha um viés operacional muito forte e lá tem muita parte de distribuição, que ele já conhecia muito mais do que eu, inclusive, e aí a gente ia se complementando, né? Mas foi uma época de muito trabalho, muito bacana. Foi bastante tenso, mais pela distância e pelo tempo, Sim, né? Porque um exemplo, nós trabalhávamos lá muitas vezes de domingo a domingo. Quando não tinha operação rodando, muitas vezes escalava colaborador e falava, vamos pintar as manilhas lá, os tubos, para embelezar um pouco, porque o CD tá feio. E a Lívia a mesma coisa, demanda a operação dela aqui era 7 dias por semana, Sim, 24 horas. 24 horas por Cara, Então nós tínhamos rotinas próximas em questão de demandas e 444 quilômetros de distância de uma casa de um para o outro. Que querendo ou não, num dia que nem hoje, a gente conseguiu pegar a Regis tranquila. Teve um acidente na saída de Curitiba que fez nós desviar. Mas se não dá 4 horas, praticamente 4 horas e 20 do CD lá até em casa. Aquela pergunta geralmente um casal de cantor, de artista, quando começa um relacionamento, você nunca sabe quando eles vão se encontrar, né? Deve ser a mesma coisa pro casal da logística, trabalhando em operações Nós diferentes. tínhamos uma regra muito, muito clara e muito dura. Nós não podemos passar mais que 2 finais de semana sem se ver. O terceiro é obrigação. Agora, você tem uma chance de adivinhar onde a gente se encontrava no final de semana que a gente se via, se os dois trabalhavam na mesma empresa. Na empresa. Trabalhando. No final de Se semana. a Lívia ia para Curitiba, nós tínhamos demandas no CD de Curitiba. Se eu vinha para São Paulo, nós íamos para o CD ou em Arujá ou em Tupéva e Trabalhar. empilhadeira e vambora e bora. Fazer o quê? Foi trabalhar. E desse período junto, em algum momento, você substituiu ele? Quem foi chefe de quem? Nós não chegamos chegou a esse ponto? quando teve nosso antigo gestor assumiu o fracionados da Supercarga, criou-se um time, né? Aí ele me ligou, me chamou, falou, preciso de ajuda com o transporte aqui, a gente vai dar um jeito, contrata um gerente para Curitiba, tu volta para São Paulo. A Lívia ia tocar a parte administrativa, o transporte, e aí tinham mais pessoas, né? E aí nesse meio tempo, Curitiba demandou muito mais energia do que a gente imaginava. A parte operacional tocava, só que a parte minuciosa do detalhe faltou. E a Lívia tinha toda essa experiência. E aí, como teve até a parte administrativa aqui, pediram para a Lívia, a diretoria pediu, vai para Curitiba, que lá vai precisar. Então, por pedidos da diretoria, ela ia ser minha chefe se eu tivesse continuado em Curitiba, mas como teve essa demanda de vir para cá, aí acabou não dando esse match ali, porque aí a gente já conversou algumas vezes sobre isso, só que a gente não imagina como ia ser. Porque daí tu tem os dois lados. Se tu cobrar demais, porque tá cobrando demais, mas se tu cobrar de menos, porque tá cobrando de menos, entendeu? Então, assim, foi a gente fala, foi até assertivo. Sim, por não parte da botar companhia, nós né? na mesma assim, não por problema nenhum, eu ia adorar responder para ela, isso aí não tem nenhum problema, só que talvez não seria tão saudável, vamos dizer assim, entendeu? É bom que já pega o gancho, responde em casa e responde no trabalho. Isso que eu ia questionar, porque assim... Daí tem hora que tu confunde, tá respondendo pergunta de casa no trabalho, e aí... O cara que serve o exército, quando tu sai do exército e você encontra alguém que serviu, você só sabe falar disso, né? E às vezes tu chega no ambiente e só tem aquele assunto e você encarna naquilo e não fala de outra coisa. Vocês em casa, no dia a dia,
falam muito daquilo que vocês vivem no Da trabalho? operação. Não tem como não falar, Sem né? hipocrisia, a gente fala muito. E agora o Pablo com a consultoria, então a gente troca ainda mais experiência. E A isso primeira talvez- palavra do filho foi É logística. mais ou menos isso, Quase caminhão, né? Quase isso. Mas eu não vejo, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Cada um, temos aí 10 anos de diferença, mas, assim, algumas coisas para nós, alguns valores são muito similares, né? Trabalho é a minha força motriz, né? Eu aprendi em casa, meu pai foi um grande gestor durante muito tempo, nada a ver com a logística, mas é o meu espelho de profissional. Eu sou uma pessoa que sou muito apaixonada pelo que faço, em qualquer ramo que eu esteja, é uma característica minha, então eu gosto de trabalho, é um lugar que me preenche, e o Pablo também é apaixonado por logística, então é muito legal essa conexão. Óbvio, a gente precisa se esforçar, né? Então, em 2025 a gente colocou algumas metas, assim, academia, saúde, para sair um pouco do modo logística, mas ele tava. E detalhe, tá? Eu encerrei uma operação importante em Itupeva. Os nossos melhores amigos que frequentam a nossa casa, que a gente viaja junto, são todos ex-funcionários meus supervisores, viramos amigos Legal. pessoais, assim, depois de anos trabalhando junto. Então não tem jeito, a gente cai na logística em um lugar ou no outro, E estamos aí, sempre falando disso. muitas vezes também, eu tenho um projeto que eu preciso de ajuda. Aconteceu isso ontem, anteontem. Eu Sim. tive uma demanda que nós precisávamos desenhar um armazém, planejar 100% do armazém. Vai atrás de planta baixa, mapeia, calcula, pallet que vai, pallet que vem, Eu terminei e passei para ela, né? Falei, dá uma olhada aí, certifica. Não, mudou quase tudo, né? Porque na minha visão tinha uma coisa. É tudo igual. É, Nossa, Só calma, mudou o endereço. calma, vai, cara, vocês estão vai falando. chegar tua vez. Não, já tá. Não, tua vez de contar para nós isso. Ah, Né? Já tá. já tá. Porque assim, lá em casa, às vezes, aí, inevitavelmente, tu começa a ouvir os problemas. Tá no problema do telefone. outro, né? Tá ouvindo? Né? Aí, assim, pô, eu já te falei, esse teu funcionário aí, eu não sei por que tu tá com ele. Tá bom. Aí no outro dia, o funcionário, essa funcionária só tá faltando aí, por que não, mas ela é boa, cada um tem o seu justificativo. argumento. Mas, cara, é muito isso, é se complementar e a visão crítica, né? Um tem mais experiência nesse ponto, outro tem mais nesse, e cada um vai dando as suas opiniões. E aí também tem as relações que a gente é muito diferente pessoalmente, né? Eu sou mais brincalhão, falo, rio, a Lívia é mais metódica. Sério. Sabe que nós depois temos que ir Cuida pra com as casa junto. palavras, cuida com as palavras. E aí tem casos que muitas vezes ela perde o sono, perde a fome, fica extremamente nervosa. Fala, calma aí, vamos tentar ver o que está acontecendo. Então também dá essa sinergia em casa na hora de conversar Ponto sobre de o trabalho, equilíbrio. sabe? Cara, mas é muito similar. Dá para contar a história. Nós estávamos jantando e aí a Lívia simplesmente travou. Não tô mais com fome, tal, travou. Eu falei, meu, o que aconteceu? Olha isso aqui, olha a margem do transporte, não tá batendo. Eu falei, tá, eu sei que não tá batendo. Mas vamos jantar? Eu falei, vai mudar alguma coisa? Falta 3 dias para acabar o mês, tal. Depois da gente, a gente vê, amanhã a gente vê, tal. Quem disse que não há nem um grão de arroz mais para dentro? Daqui a pouco eu tava jantando, em paz, né? Veio o insight. Falei, mas É isso. isso aí é custo fixo de tal coisa, talvez entrou por causa do lançamento, assim, assado. Começamos a fazer conta, dava 5% da diferença que ela tinha perdido a janta. Ah, é verdade. Mas Sabe o que é muito louco? Porque assim, você está experimentando essa, né, experiência recente, vocês dois já vivem isso há alguns anos, mas para quem não é do universo, você falou de duas coisas. Primeiro, a paixão pelo trabalho. Cara, dificilmente você vê alguém trabalhando com logística que não seja apaixonado por aquilo que faz. E o outro é o entendimento do teu parceiro, que não vive o teu mundo e não compreende essa loucura, Isso aí. Só que aí isso você cria atritos no teu relacionamento baseado nessa paixão, né? vem um negócio que a Lívia falou sobre, além da paixão sobre o trabalho, as nossas referências. Por isso que a gente é muito próximos. Os pais da Lívia e os meus pais, eles são muito parecidos também. A gente é apaixonado porque a gente olha para cima, que é a criação, a base é diferente. cara, Em casa, minha né? mãe, a gente, né, falou com a minha irmã esse final de semana que ela veio de fora do Brasil, ela falando, minha mãe hoje tem 74 anos, né? As unhas dela são duras até hoje, ela é professora de matemática, e todos os alunos dela, que hoje têm 50, 55 anos, falam. Foi a melhor professora que a gente teve. Era braba, era rígida, só que ensinava. Então, como é que a gente vai ter
preferências diferentes, nossos pais eram extremamente dedicados. Meu pai mesmo motorista, coisa e tal, fazia e desfazia. Na época não tinha controle de jornada, não tinha caminhão Era eletrônico. pau torava. Era um 11, 13 verde, depois passou para um 17, 23 e, cara, era daqui para São Paulo, né? Do sul para São Paulo, tal, e distribuição, e cor, e uma semana fora, e voltava, e tinha que fazer acontecer. Final do mês tinha que chegar, tinha que pagar as contas. Então, como é que tu não vai ser apaixonado pelo trabalho? Se tu olhava assim, toda a tua base sólida, familiar, é feita à base do trabalho. Uhum. Sim. E às vezes tu não consegue entender, né? Por exemplo, quem é na logística o tempo todo dando telefone, ligação, e a outra pessoa que não trabalha com isso, pô, mas tu não sai desse telefone. Isso aí. Então, quando os dois estão juntos, aí tu já sabe o que a outra pessoa está vivendo. Exatamente. E aí, até- isso tem uma... Acho que isso deve facilitar em algumas coisas. Facilita né? muito. Só que daí eu acho que talvez é onde tem que cuidar para você não viver só aquilo. Né? Exatamente, exatamente. E aí que vem os E objetivos como aí. os dois, tem que como os traçar, dois né? um entende o outro, sabe que tá sempre O dando pau torando. E a parte boa da loucura é que as nossas loucuras são parecidas, né? Sim. Tipo, o que a Lívia está vivendo de loucura hoje em Curitiba, eu imagino e já vivi. E o que eu crio de projeto, eu apresento para ela, ela sabe do que eu estou falando. Sim. Então, tipo, o cliente ligou porque não fechou o bid lá, não bateu o drive, não precisamos reprecificar. Cara, vamos olhar junto, eu abro com ela o drive. Falo assim, isso aqui dá pra mexer, isso aqui dá pra mexer. O negócio da margem. Mas entrou o custo fixo do veículo, tá ali, tá pronto, tá posto. Então, essa parceria ajuda e ajuda muito nós dois no dia a dia. Da rusga, pra cacete. Não dá pra dizer que é tudo mil maravilhas, não, porque o dia que atravessa e não aceita opinião, eu também sou assim. Tem hora que eu quero fazer do meu jeito e ponto, acabou. É isso aí. Conheço que vai dar certo assim, então não venha dar palpite. E ao contrário, E mesmo. é assim, e é assim. É muito E aí legal. é o que pesa a diferença de personalidade de cada um, né? Eu acho que os maiores questões que a gente teve, assim, de desafios, principalmente quando a gente trabalhava junto, é mais relacionado à gestão de pessoas, porque aí nós temos perfis diferentes. Então, De lidar com as pessoas. Exatamente. Eu tenho uma expectativa, ele tem outra. Então, o Pablo, exatamente por ser mais sociável, eu brinco muito lá na unidade de Curitiba, eu falo para ele, se disserem então com saudade do Pablo, a gente vai ter um problemão aqui, né? Sim. Porque, óbvio, né? Principalmente para o pessoal da operação, aquilo é mais confortável, o cara é mais sociável, ele vem aqui, ele bate caixa, ele isso, ele aquilo. E eu falo, é muito importante tudo isso, mas agora a gente está vivendo um outro momento, e nesse outro momento a gente tem que focar de uma outra maneira, né? Talvez mais estratégica. E aí as nossas divergências eram muito por isso, assim, mas, né? Ele saiu, eu absorvi, então ficaram algumas pessoas, algumas situações que eu não concordava, e eu tive que fazer ajuste. Mas eu acho que esse foi o maior desafio, né? A maior diferença que a gente encontrava. Mas aí vai da personalidade de cada um, né? Pelo começo da história, vocês receberam um apoio, né? A empresa, acho que, imagino que nunca foi contrária à situação, mas não é o que acontece em outros ambientes, né? Quando a gente fala da parte ética, né? Por mais que vocês tinham proximidade, cargos diferentes, não se relacionavam de forma direta. Em algum momento vocês chegaram a temer esse tipo de situação interna, às vezes até mesmo uma piadinha rolando ali de outros pares, né? Situações que pudessem dar conflito. Eu sempre tive duas preocupações, né? Acho que eu contextualizei um pouco no começo que eu venho de uma construção de uma história. E aí a gente brinca muito, a empresa é do Sul, o Pablo é de lá, muitos conhecidos em Concórdia, né, que é onde fica a matriz da empresa, uma outra realidade. Eu brinco que eu estourei um pouco a bolha, né, falando da companhia que eu trabalho. Eu sou uma pessoa que não venho da logística, que sou de São Paulo, então eu não estou lá enraizada, né, os meus hábitos, costumes não são, mas me adequei muito bem, me dou muito bem, mas realmente eu furei uma bolha. E eu sempre falei para o Pablo, não me exponha. Essa sempre foi minha preocupação desde o começo, porque eu acredito muito nessa construção, eu levo muito a sério, eu sou uma pessoa muito feliz por estar há quase 7 anos na mesma companhia e acredito nesse futuro que estamos construindo juntos. Então, essa era uma preocupação que eu tinha desde o começo. Principalmente, vamos lá, ser realistas, eu sou a mulher da relação, né? Estava tentando me firmar ali na época num novo posicionamento, me tornando gerente. Eu falei, então, vamos ter cautela com isso. E quanto à companhia, a gente teve apoio desde o começo, eu não senti nenhuma preocupação, até que chegou esse viés de... Putz, a Lívia vai ser chefe ou não vai ser chefe do Pablo. Mas como chegou uma nova divisão, né, um outro braço da companhia que foi adquirido, rapidamente eles
não vamos deixar essa situação se criar, né? E até porque tinha uma necessidade do Pablo vir para São Paulo, era importante a função dele aqui, e aí acabou se ajeitando da melhor maneira. Mas existiu, em alguns momentos existiu. Sim. E aí, quando ocorreu o desligamento, a empresa, você sentiu que ela se preocupou também? Como vai ficar a relação com quem fica? Você acha que teve alguma... Eu não vou dizer que não se preocupou. Foi engraçado, né? Os primeiros dias eu sentia que estava todo mundo com muito tato, né? E aí essa foi a minha parte de pegar o telefone, ligar para os meus superiores na época e falar, olha, tá tudo bem, faz parte, né? Isso é um negócio. Até aquele momento era necessário. E não foi uma ruptura abrupta nem nada disso, a gente já sabia que ela ia acontecer pela forma como estava sendo conduzido, mas eu precisei fazer essa intervenção do assim, tá tudo bem, viu, gente? Seguimos a vida aqui, exatamente, até porque, como a gente estava conversando aqui, né, no backstage antes, é o universo da logística, todo mundo se cruza, são as mesmas pessoas. Então agora o Pablo já está trabalhando na consultoria com um amigo nosso que trabalhou na Cooper com a gente um tempão. Então você se cruza, são os mesmos clientes com demandas diferentes, né? Não tem necessidade de ser assim. Mas foi, depois que ele saiu, foi mais tranquilo, assim. Demorou um pouquinho, mas... A hora que o pessoal ouviu da minha parte que estava tudo bem, acho que eles também se tranquilizaram. Legal. Pegando um gancho agora, saindo um pouco do pessoal, indo mais para o profissional. Primeiro a Liv, depois o Pablo, né? Quais são os desafios de tocar uma operação, uma armazenagem, assim, no teu ponto de vista aí? O que tu mais tem que ter experiência e tato em saber como direcionar a operação? Sem sombra de dúvida, gestão de pessoas. Eu acho que é o grande diferencial para qualquer operação de armazenagem. Posso comparar com a indústria, por exemplo, né? Quem vai executar o trabalho de separação, de conferência, enfim. Em Curitiba, particularmente, a gente tem a questão do ambiente refrigerado e congelado, o que traz ainda uma dificuldade maior, né? Um ambiente mais insalubre, tudo é mais difícil. Bem tranquilo, vocês conhecem pouco, né? Então, eu acredito que, assim, eu colocaria como primeiro ponto a questão de gestão de pessoas, depois a questão de infraestrutura, então oferecer um bom sistema WMS, onde traga maior confiabilidade, isso fez muita diferença para a gente, foi implantado em Curitiba há 3 anos atrás, isso trouxe para a gente uma acuracidade absurda, né? Antes a gente não estava com um sistema robusto de WMS, mas eu ainda acho que o diferencial são as pessoas, e eu acredito muito nisso, assim, em todos os negócios. Eu toquei operações em São Paulo com mais de 100 colaboradores. O Pablo comentou dessa operação que eu tinha em Arujá. Há 2 anos atrás, nós trabalhamos 361 dias no ano. Nossa. Uma operação que rodava 3 turnos, 7 dias por semana. Se não fosse as pessoas, a gestão de pessoas, o desempenho dessas pessoas, isso não aconteceria. Não interessa a ferramenta que a gente tivesse, o veículo que tivesse, o sistema que tivesse, né? Ela era conduzida por eles. Eles também eram apaixonados pelo que faziam, e eu muito preocupada com esse time. Foi uma operação que eu tive muito orgulho, a gente entregou muito sucesso nela. Foi uma referência, foi o que moldou, inclusive, a Cooper Carga para se reposicionar como operador logístico completo. A partir dela, a gente abriu a maior operação que era na época em Itupeva, que vocês chegaram a conhecer já a versão dela menor, né? Mas a gente teve aquela nave completa lá em Itupeva. Que vocês foram, todo 100% dela era tudo nossa, ocupado. Tudo ocupado. Tudo. Então, eu vejo muito disso, assim, eu acho que pessoas e uma boa estrutura, a gente consegue chegar longe, são os grandes diferenciais de armazenagem. Hoje você tem muita inovação, muita tecnologia, muitas frentes que você consegue trabalhar, mas tudo isso demanda investimento alto muitas vezes, e você tem que ter um break-even na operação, né? Nem sempre o teu cliente também está disposto a pagar. Então, quando a gente fala de automação, por exemplo, tem que fechar a conta, a gente sabe disso. Então, eu ainda deposito boa parte nas pessoas e na estrutura. E para consultoria, qual que é a estratégia que tu vê como dar sucesso, né? Conseguir alcançar os principais objetivos? Por onde tem que ser trilhado o caminho? O início de tudo é uma boa análise. Tu receber as informações corretas, fazer uma boa análise inicial de qualquer negócio que for para fazer, conseguir precificar isso certo, entendeu? Chego num cliente, eu estava ontem com um pessoal lá em Curitiba, aí ele me falou, pô, Pablo, eu preciso disso. Tá, vamos entender o porquê de tudo isso, aonde que isso tudo vai ter a afetar, né? Um outro caso, um exemplo da distribuição lá de Pirassununga de carne. A gente abriu 9 vans para distribuir carne lá diariamente. Primeiro é a base de informações.
Se tu tiver toda a tua base de informação, eu atuando como consultor de uma empresa, tu tem que estar sabendo do que tu vai fazer. O que tu vai fazer com tudo aquilo que tá recebendo? E aquilo ali tem que ser certo, entendeu? Nós tivemos agora o estudo aqui de São Paulo, a distribuição mesma empresa lá de Pirassununga, em que nós tivemos que fazer 4 reuniões para bater as informações para ver se estava certo. E não estava. Na primeira análise, eu falei, cara, tem um pouco de excesso de volume aqui, hein? Tu está mandando uma carreta por dia, 20 dias ali, 18 toneladas por dia, dá 360 toneladas. Como é que tu está batendo 1.400.000 toneladas em 2 meses, 700 toneladas? É o dobro? E começa, vai, ajusta. Chegou no final, nós tivemos hoje, uma reunião com o cliente, ele falou, não, isso aqui está errado. Divide por 2, são 2 meses. Cara, eu fiquei uns 15 dias vidrado naquela bagaça lá para saber que não estava errado, ele tinha me informado errado. E isso que nós tínhamos feito 4 reuniões. Então, assim, quando eu inicio uma consultoria, é entender o que o cliente precisa, o que ele é capaz de me fornecer de informações e o que ele espera daquilo lá. Porque tem coisas que não vão mudar. Nosso jeito é muito simples. Hoje, ainda mais com sistemas, com ferramentas, com equipamento, é muito mais simples, né? Só que se a informação não vier correta, tu pode usar com o melhor cálculo possível ali, a melhor programação possível, tu não vai chegar no lugar nenhum. Vai errar, entendeu? Ô, Pablo, em que momento que tu entendeu que tu estava pronto para ir para o mercado e assumir uma posição de consultor, né? Porque você não chega e sai falando bobeira para qualquer um, não é qualquer conversa que vai fazer alguém se convencer do que a tua opinião tá correta, né? Eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, são quase 15 anos, né? A gente roda empresas, processos diferentes, até um momento que você chega e pensa, pô, acho que por tudo que eu faço e as pessoas concordam, eu acho que eu posso dar uma opinião agora, né? Como foi para ti essa transformação? Porque uma coisa está dentro de uma empresa, ser gestor, tem um RH que cuida para ti, um jurídico, e depois, né, o dinheiro é do outro, e depois tudo é seu, tudo é você que tem que tomar essas decisões e para melhorar o negócio de alguém. Que existe muito a ideia do cara falar assim, tá, como é que tu quer melhorar o meu negócio se você não tem o seu ainda? Né? Existe esse tipo de crítica. Como que foi essa construção para ti? O nosso mundo acaba sendo bem pequeno, né? O mundo da logística, do transporte, da armazenagem, ele acaba sendo muito pequeno e tu esbarra praticamente nas mesmas pessoas quase sempre. Um pouco eu senti que eu tinha mais capacidade, principalmente na saída da Cooper, em que a gente lidava com todos os setores possíveis, muitas coisas demandavam ser por você, entendeu? Tipo, financeiro. Tu tinha que entender todo o ciclo financeiro de uma grande companhia, a sexta maior do Brasil, que movimenta 1,5, 1,6 bi anual. Então, tu começa a ter essa noção, né? E aí um dia eu estava em casa, sentado, estava sozinho em casa, e comecei a escrever algumas situações. E aí remeteu coisas desde 2010, desde menor aprendiz, que me ensinaram a lidar com pessoas, como tu vai convencer, como tu vai vender o teu serviço para um cara que tem lá 3 vezes a tua idade, começou a empresa no peito e fez o negócio acontecer, hoje funciona. E aí eu fui para a mesa conversar com o dono de uma transportadora em Sumaré, que é o que opera para Cacau Show, e eu vi que muitas coisas do que eu falava tinha lógica, tinha sentido naquilo lá, entendeu? E aí eu comecei a projetar com ele algumas coisas e aquilo lá começou a acontecer. Aí em casa, fazendo o meu rascunhozinho, que eu não trouxe junto o caderno, mas aquele que tu me deu, né? Cara, ele é arriscado de frente a fundo. Eu não entendo ele de vez em quando. Mas foi aí que daí eu consegui convencer o dono de uma transportadora razoavelmente grande de que algumas ideias que eu tinha de experiência vivida, desde a época de Canadá Transporte, lá rolando pneu lá em Concórdia, que tinha sentido. E aí ele entendeu, eu com 15 anos, que nem falou, 15 anos a gente passa por muitas pessoas, traz muitos contatos. E aí eu comecei a unir algumas coisas. Nós somos prova viva disso, do último contrato que fechou lá com a Pirassununga. Então, a experiência vivida nesse período, eu entendi que essas junções de contatos fazia valer a pena. Porque assim, a gente tem uma ética muito forte,
Não adianta dizer que eu vou transformar água em vinho porque só um ser conseguiu. Não adianta. E quem está do outro lado tem que entender muitas vezes que ela também tem problemas. Não trabalha numa empresa perfeita. Se tivesse perfeito, nós não tava lá tentando ajustar, entendeu? Então foi aí que eu comecei a sentir que, tipo, a junção dos contatos, um pouco da experiência vivida, o jeito em que eu apresento as coisas, porque eu sou muito simples, né? Eu sempre falo, eles não achem que eu vou chegar aqui, botar um troço do tamanho do mundo e dizer que tu tem que ter um celular de capinha branca. Não. Tu tem que ter um celular de capinha branca por causa disso, porque está acontecendo isso, tu tá perdendo dinheiro assim. Eu acho que o segredo é tu não querer ser o dono da razão, né? É tu mostrar as possibilidades, né? Quem executa, normalmente, não somos nós. Exato. A gente dá o caminho, dá a ferramenta e auxilia. Cara, tu tem que mudar teu meio de treinamento para motoristas para tua média melhorar. Acontece. E esse lance do network, ele É isso que eu ia falar. complicado. Eu queria comentar um pouco, porque assim, o jeito que eu e você se conhecemos, sei lá, 15 anos atrás, é muito parecido com o que eu conheci o Pablo. O Pablo, eu conheci ele num e-mail que, quero cancelar o serviço. Beleza. Bem didático, né? Nem bom dia. Aí eu nem conhecia a pessoa, né? Aí as meninas lá do financeiro, Cooper Car, beleza, vou ligar lá. Eu liguei pra ele. Foi daquelas épocas que começou as reuniões ali. Aí eu liguei pra ele, tudo bem, né? Só que daí tu vê que já é. Aí tu já vê que a abordagem já é diferente, entendeu? Eu liguei, conversei, vamos marcar uma reunião. Cara, foi em 2 ligações nós já se acertamos e já revertemos a situação. Normalmente outra pessoa, quando tu tenta conversar, ela nem te dá abertura. E aí eu vou fazer uma pergunta depois de eu explicar, né? Mas a comunicação foi se tornando... Abriu outras infinitas oportunidades ali em Tupéva, foi lá em Guarulhos e... Agora impresso em número. Né? E aí depois gerou indicações de negócio, vai para lá, vai para cá, e aí eu vou chegar Antes de você fazer a pergunta, deixa eu concluir, porque o assunto tá bom. Quando tu fala do network, né, pensa assim, eu caí de novo para dentro de uma operação. E mexendo agora, com a ideia de plantar WMS e tal. Cara, assuntos de 10 anos atrás, Peixoto, Roveri, os caras me dando todo o apoio ali. Eu lembro de quando a gente fez isso lá no Rio e tal. Porque, queira ou não queira, você acaba focando, às vezes, em um determinado assunto, e quando tu cai para operação, cai tudo. Sim, não interessa. Tu não tem escolha. E se tu não tem essa rede, essa construção que tu fez, né? Se tu foi só fazendo inimigo ao longo do caminho... Tu não precisa fazer, mas tu precisa conhecer quem passa. Exatamente. Né? Isso. Ter o telefone de quem ajuda, né? E aí vai a minha pergunta, né? Qual é a importância, né, para vocês, de saber se comunicar, que é o início da nossa conversa, eu e você, que soubemos dialogar e ali cresceu uma oportunidade gigantesca, e a importância do network, que é o gancho do que o Helder fala. Cara, eu falo, hoje a gestão de pessoas é o principal ponto de qualquer negócio. Eu sempre falo isso, tu souber direcionar pessoas. Só que não adianta tu ter um direcionamento sem comunicação. Exatamente. E muitas vezes a comunicação não é o que a pessoa quer ouvir. Então, assim, tem que ser muito claro e colocar as dificuldades. Não é o dono da razão. Aquele dia que tu me ligou mesmo a primeira vez, se eu tivesse trancado a porta na tua cara e falasse assim, arrancar aqui os equipamentos que eu não quero mais... Nem estaria aqui também. Nunca. Né? Tu ia, acho que nós nem ia se conhecer. Exatamente. Entendeu? Então, para mim, a comunicação, né, dos dois lados foi importante. O teu para tu me mostrar o que tinha de coisas boas e o meu para te mostrar o que eu tinha de problema. Nós iríamos ter que ter, de qualquer jeito. Então vamos trabalhar junto. Vamos chegar num consenso de que vale a pena aquilo. E aí criou-se mais um contato. Aí, tem o Tondelo lá na Pavão, tem não sei quem, não sei aonde, tem o Tailã na Ravex, tem o Helder... Cara, e aí quando tu vai ver, as operações, elas são muito complexas das mesmas coisas. Então, se tu Peixoto lá que tu falou, tu liga para um cara, um exemplo, onde eu vou, eu procuro levar vocês o tempo inteiro junto. Nós não criamos a tabela lá, o drive lá da Lactalis, lá, o painel todo em comunicação, do que desenvolveu na época ainda. E o legal disso tudo é que tu cria por mais que você tenha uma rede toda que você nunca perde, você vai criando umas conexões que são pontos de confiança que você sabe aqui dá para... Porque não é simplesmente indicar. E eu não faço mais, nunca fiz isso, na verdade, que é simplesmente indicar algo se eu
soubesse que aquilo ia ficar amarrado a mim. Se vai ficar amarrado, é esse. Se não vai ficar amarrado, tu escolhe a decisão. Tem, ela é tem tua. essas possibilidades. Exatamente. Mas se é eu que posso te ajudar a decidir, vai Isso, ali. Isso aí. Isso aí. E esse lance do network, ele é o que eu penso. Nós estamos flutuando em várias empresas, agora você começa a flutuar, você começa a analisar a quantidade de gente que você consegue ajudar. Lembra? A gente tirava a gente daqui, levava para lá, surge uma vaga aqui, você vai e liga pro outro, porque você viu que o cara às vezes não estava bem naquele lugar. Cara, é muito Só doido. essa semana, acho que foi 4 que saiu do mercado. E a gente nós vai, já ó, vai pra conseguimos lá, encaixar. agora tu começa a trabalhar E aí aqui. você conhece o perfil e fala, Sim. putz, aqui vai encaixar lá, aqui fecha aqui. Eu tive um caso essa semana, um amigo nosso, Sim. né, eu disse, ele saiu de uma empresa, eu disse, beleza, passa teu currículo. Vou te mandar pras duas. Eu disse, quem for primeiro, fecha. Uma fechou no mesmo dia com ele. Pum, e vai embora, já vai Semana começar a segunda. passada teve outra, e aí na página lá, né, que eu tava mostrando de exemplo, eu boto lá indicações de profissionais. É um serviço, mas eu não cobro nada por isso, entendeu? É uma ajuda que tu faz Porque por alguém, né? exatamente essa porta que tu abre, tanto para quem tu ajudou na entrada, aí aquele que estava precisando, né, os dois criam relação contigo. Sim. Do podcast saiu um monte de disfarções dessa, e, cara, e quanto mais network, Sim. quanto mais profissional, De fornecedores, de clientes, de tudo, né? Porque é exatamente vai o que tu girando falou. essa- E Gira a daí roda. você não precisa mais saber fazer, você tem que ter alguém que saiba fazer Você possa e indicar. você começa a construir algo e se tornar especialista naquilo e referencia é muito, cara, daí não tem como você não falar com paixão do negócio, E aí, o mais legal disso, de vez em quando, fica 2, 3 anos sem falar com a pessoa, né? Sim, E aí, tipo, tu pega o telefone, liga, tecnicamente toca é o como se você telefone. estivesse falando. E aí, meu, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo bem. Viu, preciso de uma ajuda. Pô. É. Diga. É. Cara, ele não quer Não saber. Tá tudo bem com a família? Tá, agora vamos falar de serviço? Vamos. E É pau isso aí. tora. Cara, que legal, eu É achava muito que eu era louco. né? Não, mas E é. a gente troca muito contato. E é o dia muito inteiro aqui no grupo, semelhante. só trocando É muito contato. semelhante às coisas que acontecem, né? Bom, uma pergunta que a gente sempre faz, de desafio, projetos desafiantes, quais foram se vocês fossem listar uns projetos que deram orgulho, que, pô, esse aqui eu quebrei a cabeça, mas consegui entregar, teve algum assim que vocês conseguiram, Dá pra escolher, né? que vocês arremetem à lembrança? Eu sempre gostei do caos, vamos dizer assim, da confusão, a gente fala do tendel, né? Da loucuragem. O mais crítico que eu peguei, que eu acho, é o CD de Curitiba. A gente vinha de um prejuízo gigantesco, uma perca lá de valores altos, que foi um problema estrutural, uma máquina lá de frio deu problema, tal, perou 1 milhão, para ter uma ideia, em prejuízo de um cliente só. Aí eu vi aquilo como uma oportunidade de botar o troço no chão, vamos dizer assim, de botar a bola no chão e começar o jogo de novo. Eu adorei Estruturar. aquele desafio. Cara, quantas vezes me ligaram e falaram, você tá ficando maluco? Isso aí é uma bucha, isso aí não vai funcionar. Eu falei, cara, se não funcionar, já não tá funcionando. Eu vou aprender, pelo menos. E aí a gente virava à noite lá dentro, trabalhava final de semana, ia, até o momento em que, do que eu, no momento, na época, eu tinha conhecimento real, eu consegui entregar a minha parte. Então, eu senti muito prazer. Não entregava ainda o resultado financeiro que a companhia esperava, queria. Mas evoluiu muito. Sim, trouxe estabilidade operacional. Antes de ter o resultado financeiro, era necessário a implantação dessa exemplo. estabilidade. Implantação da WMS, implantação da roteirização online, tudo que dava de trazer de ferramenta. Nós tínhamos, na época que eu entrei lá, chegou a 103 colaboradores. Nós terminamos, quando eu saí, estava em 74, ou seja, né, não é questão de aumento ou diminuição, mas é ajustes, né? Então, assim, eu vejo que quando eu saí do CD em Curitiba, eu me senti com a missão de ter entregue o projeto num curto período, se for ver, foi 1 ano e 2 meses ali, foram 14 meses, que foi bem desafiador, bem corrido, e aí eu senti valorização. Outro ponto foi uma operação de combustível no Goiás. Era uma operação razoavelmente pequena, uns 5 veículos, e passou para 17.
E aí, tipo, tinha desvio de mercadoria, álcool, né? Os lacres, Nem tem vagabundo, roubo. né? Vocês conhecem, todo mundo conhece. Não adianta dizer que não tem, porque tem muito. E aí também foi a mesma situação. Nós tínhamos ali um débito razoavelmente pequeno, era em torno de R$ 10.000 por mês de consumo de combustível, de roubo de carga. Começamos a fazer blitz noturna, blitz em trânsito, checklist na usina, nós acessávamos a usina com todas as permissões, tudo. Fomos ver que o problema não era a nossa transportadora. Tínhamos problemas motoristas, tivemos que desligar 100% da equipe, contratar toda a equipe nova. Mas eu cheguei na usina e consegui abrir um lacre com a mão dentro do carregamento. Falei, cara, se vocês não mudar o modelo de trabalho de vocês aqui dentro, vocês vão facilitar qualquer transportadora. Não é só na época com o log que estava sendo, né, prejudicada pelos colaboradores que ela tinha. E aí a gente fez um trabalho ali também de alguns dias pesados, tanto que eu andava com uma mala de roupa dentro do carro, com o travesseiro e o edredom, e muitas vezes dormia dentro do carro, tomava banho no terminal, tomava banho na usina, e aí também, eu saí de lá para vir para Paulínia por entrega de sucesso, vamos dizer assim, né? Foi um caos, mas foi muito divertido. A Lívia tem uns caos meio... Pouca história. Monstruosa. Sem sombra de dúvidas, foi ter sido uma das responsáveis pela implantação da maior operação de armazenagem da Coopercarga, da história da Coopercarga. Então, nós, em menos de 35 dias, alugamos o armazém, colocamos 33 mil pallets para dentro e finalizamos o ano com quase 70 mil pallets. Indústria cervejeira, uma operação muito agressiva. Em menos de 30 dias eu contratei 83 funcionários, depois nós fomos para 103. Caraca. Então, 3 turnos, 18 empilhadeiras. Foi uma loucura, trazendo material de uma outra operação, inclusive. Então, caminhão descendo e voltando. Foi um sucesso financeiro, inclusive, na época. Foi um divisor de águas mesmo na empresa e ter sido a gestora dessa operação por todo o tempo, sem sombra de dúvida, é meu maior orgulho, assim, que eu carrego. E foi um aprendizado muito grande, porque foi tudo muito rápido. A gente tem uma característica de implantação de operação dedicada de forma veloz, não é a primeira que a gente faz isso, né? Agora a gente acabou de abrir uma em Recife também, que foi quase que meteórica, mas traz muita expertise. E o network é fundamental nessa hora, né? Porque ninguém tira 18 empilhadeiras da onde não tem contato, ninguém faz inventário ali e consegue coletores, isso, aquilo, então... Até a própria contratação de líderes, de gestores, entendeu? Foi o network que nos permitiu isso, inclusive, né? Mas foi, sem sombra de dúvida, a operação mais desafiadora que eu tive, na velocidade mais rápida possível. E depois acredito que, para mim, como profissional, fazer a gestão dessas duas operações, porque eu me dividia entre Arujá e Itupeva, eram duas operações grandes, que tinham uma demanda muito alta, de um cliente bastante exigente, então um nível de SLA muito alto, mas foi um período de muita aprendizagem, assim, muita aprendizagem. Acho que foi um divisor de águas mesmo na minha vida profissional. Eu acho que aqui a gente tem... a gente sempre dá os conselhos, né? E eu sei que tem gente que entra para só ouvir os conselhos, que já me falaram isso. Eu sou um. Eu assisto todos. E eu acho que aqui dá para sair uma linha gradativa de conselhos, né? Vamos lá pro pergaminho. Vamos lá para o primeiro deles. O primeiro deles é aquele... as pessoas que estão dentro de uma empresa, estão iniciando uma relação amorosa, têm um contato, porque isso é inevitável às vezes. Um conselho para quem está começando, os desafios de começar esse relacionamento, o que não fazer, porque vocês receberam apoio, tem gente que não vai receber, né? Vamos para esse primeiro. Depois a gente vai para o desafio para quem quer construir uma carreira, quer migrar uma carreira, né? Porque tu migrou e construiu, com todas as dificuldades de uma mulher no mercado, que a gente já falou muito sobre isso. Migrar de área, né? Tem conselho para quem o cara saiu, hoje teoricamente tu saiu da gestão e virou um técnico, um especialista, né? Isso muda muito. E o que mais? Deixa depois. Vai anotando. Um por vez. Eu acho que sobre, se eu puder, vida pessoal, primeiro que dentro da empresa você é um profissional. Então eu acho que parece besteira, clichê, mas é isso, né?
antes de ser a mulher, a namorada do Pablo, isso era uma coisa que eu falava muito para ele. É muito legal ter esse reconhecimento, é lógico, se eu não gostasse dele, eu não queria estar casada com ele, como somos hoje, mas naquele momento, naquele lugar, eu queria ser reconhecida como a Lívia profissional. Eu tinha uma história, eu tinha uma carreira, e eu não queria que ela se limitasse à minha relação com o Pablo. E isso foi muito do meu posicionamento, e eu acredito que é muito importante que todo mundo que está começando uma relação a dois tenha consciência disso, né? Você é um indivíduo, eu tenho a minha carreira, independente das minhas relações pessoais, e quero ser reconhecida por isso. Então, acho que vai muito da nossa postura. Como tu disse, nem sempre vai ter apoio, nem sempre vai ter abertura. Eu já trabalhei principalmente na indústria, em lugares que é realmente proibido. A gente sabe que ninguém consegue proibir isso, mas pelo menos lá dentro. Ética é uma coisa que não se discute, então o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho, é óbvio, a gente tinha flexibilidade, a gente às vezes viajava junto para encontros, tal, da própria empresa, mas lá dentro nós éramos dois profissionais preocupados com os seus resultados, né, com a sua entrega, com os seus colaboradores. E Então, eu acho medidas que... de forma diferente. Exatamente, exatamente. Por réguas diferentes, por gestores diferentes, então isso é o que eu acredito. Deixo contigo a vida pessoal, depois eu volto na profissional. Não, foi o que tu falou. A primeira coisa é a ética ali dentro da companhia. Tu é um colaborador, nós somos colaboradores. Em casa, nós se ajudávamos e ajudávamos muito. Mesmo quando estávamos em setores diferentes, a Lívia não entendia de transporte, eu não entendia do direito de armazenagem. Só que eu dava os pitacos meu, ela dava os pitacos dela. A gente se entendia, conversava muito. Dentro da companhia, nós evitava muitas vezes de se trombar. Mesmo que o pessoal sabia, estava tudo certo. Mas lá dentro nós éramos colaboradores, nós tínhamos um CNPJ. Nosso CPF era do portão para fora. O que nós fazíamos para fora, onde é que a gente ia, como a gente era outra história que não desrespeitava a empresa. Mas lá dentro a nossa vida pessoal não entrava muitas vezes. E acho que é tudo mil maravilhas. Não, a gente brigava e brigava muito. Do tipo, vamos fazer os acertos, fechamento de final de mês, que daí era tudo transferência, coisa e tal. Tinha muitas coisas que eu não concordava. E tinha muitas coisas que ela não concordava com o meu posicionamento, a gente fechava. Mas tinha que chegar num consenso. É assim não também lá? Não vou dar desconto. Tipo, pô, né? Cara, vai chorar. A minha, ela fala assim, se tu não me entender, eu vou no concorrente. Aí tu se obriga, né? Aí é pior, mano. Então, a primeira coisa é realmente a ética pessoal e profissional dentro da empresa. Nós nunca discutimos isso. Isso é algo, é uma regra e acontece, funciona. E quem está se relacionando dentro da companhia, não troque não perca essa dica, não faz um corte aí. Entendeu? É muito. Ele assiste mesmo, porque a gente nem falou para ele, olha para a câmera e tá falando. Tu acha que não? Eu assisto todos eles. Legal. Daí agora mais do profissional, agora consultor, né? A simplicidade, eu vejo que nosso mundo muitas vezes, a logística em si, claro, ele tem que ter algumas coisas diferentes, só que se o 1 mais 1 sempre vai ser 2, não venha fazer 1 mais 1 igual a X, que é aquele meme que tem na internet, para chegar aquele 1 mais 1 é igual a 2. A simplicidade dos negócios e a clareza, ela é muito importante. Ontem estava com o Paulo lá em Curitiba, um cliente dele falou assim, minha esposa começou a trabalhar numa empresa de mudança e tal. Como é que é o nome da empresa? Daí ele pediu para ela falou para ele, ele abriu o site, nossa, mil maravilhas o site, assim. Então ela falou assim, mas essa não é a empresa que eu trabalho. Pô, lá é totalmente diferente, é desorganizado e tal, não sei nem se podia falar tudo isso aqui, né? Mas assim, quando tu for vender o teu negócio, vender as tuas situações, venda o que tu consegue fazer, o que é certo, o que vai acontecer, e não omita. Cara, eu não vou conseguir te entregar, Tailã. Isso aqui para mim tá errado. É a mesma coisa que tu me falar, Pablo, não adianta botar sensor de temperatura numa carga que não precisa de móveis. A lógica é uma piada, só que é a verdade, tem que ser dita. Então, o primeiro ponto é a ética profissional e o segundo é a clareza e a diretriz, a certeza, a informação mais clara possível. E aí, como pessoa física, aí tu começa de novo, né? Primeiro as mulheres, né? Que daí eu vou pegando uns insights aí pra... Eu sempre falo isso para meus colaboradores, assim, eu já falei isso em diversos lugares, né? Não negocie valores inegociáveis. Então, assim, é óbvio que isso não é simples. Parece fácil, mas não é.
Principalmente quando você ainda às vezes não está num cargo de gestão onde você já construiu uma situação onde você pode sentar à mesa com a diretoria da companhia e discutir algumas situações. Mas acredite nos seus valores. Uma coisa que eu aprendi muito, inclusive com o Pablo, assim, eu me abri muito para aprender. Porque eu vinha de uma outra realidade, como eu citei aqui no começo da entrevista, né? Eu sou extremamente técnica. Lógico que eu não fiz isso sozinha, né? No último ano, por exemplo, eu tive a ajuda da Rosana e eu fiz um plano de carreira dentro da Coopercargo e tive muito apoio dela de direcionamento de carreira. E eu saí da gestão de uma filial ou de um projeto específico para ser uma gerente de negócio. Isso significa que eu tenho que explorar meu lado comercial. Mas lembra que eu não sou o Pablo, né? Eu não sou essa pessoa mais sociável, comunicativa. E eu tive que aprender e me desafiar. Então, quando você está disposto a construir uma carreira, você precisa entender que você vai ter que transpor seus limites, né? Eu tenho fobia social, eu brinco com ele, né? Semana que vem a gente tem feira intermodal para fazer e eu tô aqui numa preparação porque eu sei que para mim não é uma coisa tão natural, mas eu sei fazer. E eu sei fazer bem, desde que eu me dedique para. Eu sei que esse é um desafio pessoal meu e que eu consigo transpor, mas eu tenho que me dedicar. Então, acho que independente de ser mudar de segmento, mudar de carreira ou construir uma carreira dentro de uma empresa, é você primeiro acreditar nisso, né? Acreditar que é um valor teu, como para mim ou como eu disse, eu tenho muito orgulho dela e do futuro que está por vir, acredito muito nele, mas não negocio valores que são negociáveis. Porque se a gente começa a se perder pelo caminho, aceitar coisas que no fundo a gente não acredita, você não vai conseguir dar prosseguimento na tua carreira dentro daquela companhia. Em algum momento vai ter um choque, um conflito ali, tu vai falar, puta, eu não posso fazer isso. É contra aquilo que eu acredito. No primeiro mês não vai doer, no segundo vai incomodar, depois de um ano tu vai estar doente. Porque se não é um valor teu, pessoal, você não vai conseguir levar isso a longo prazo, né? Então, acreditar, estudar, tá aberto a mudar. E estudar não é só acadêmico, né? É conhecer, é pessoas, é network, tudo isso é aprender e se permitir estudar, né? Como o Pablo falou, eu não sou uma pessoa que vem da logística, o transporte não é o lugar onde eu navego com maior facilidade, mas hoje já navego muito, né? Porque faz parte do meu dia a dia. Mas isso só aconteceu porque eu me permiti ouvir outras pessoas, aprender, né? E errar um pouco também, porque às vezes faz parte. Eu completo, a gente, querendo ou não, a gente se completa bastante nisso, né? A gente busca também a questão da felicidade. Só que não ache que um unicórnio cor-de-rosa existe. Não, as coisas são difíceis, né? Para nós conseguirmos ser felizes, a gente tem que acordar, tem que ir trabalhar, Por isso que eu acho que os 4 malucos aqui são apaixonados pelo que fazem. Mesmo com um monte de problema que a gente tem, ele não dorme, come mal, toma café pra caramba e a gente acha bom. Cara, é o que nos faz feliz. Sai para ver. Sim. Não consegue se parar. Semana um amigo aí ligou e falou, cara, eu tô um dia parado, me ajuda, não consigo. Eu falei assim, cara, você já descobriu que tem vida? Isso é estranho, né? Mas eu até, não sei, acho que eu comentei com vocês, não. No começo, quando eu entrei na consultoria, como eu não tinha agenda todos os dias da semana, aquele dia que eu não tinha ninguém para atender, eu sou um vagabundo, cara, não tô fazendo nada. Eu limpei a casa, um monte de coisa que a gente faz, a gente divide bem, né? Esse compromisso, a cozinha é minha, a limpeza é a Lívia. Mas, cara, chegar na frente do computador, abrir o computador e falar assim, não tem nenhuma demanda hoje. Não tem uma dor de cabeça, não tem... Cara, eu achei tão estranho Nem hoje. sei como começar. Me perdia. No começo me perdia. Hoje, claro, ainda bem que nós não temos mais dias livres durante a semana. Final de semana é mais tranquilo. E é só uma questão de tempo, né? As coisas normalizam. Também pensei isso um período da vida... E aí você começava a ver que esse tempo livre dava para você pensar em várias outras frentes, várias outras coisas. E aí hoje chega um momento que você fala, como que eu toco tudo isso? Como que vem esse tanto de assunto? E aí você começa o dia teu. Teve um dia que eu estava contabilizando assim, eu falei, não, eu tenho que contar. E teve uma época que você chegava uma sexta-feira, esse horário assim, tinha mais de 200 conversas, você não tinha visto. Ainda. E aí, um dia eu acordei e olhei assim, tinha mais de 50 já chamando. E aí eu fui ver todas para assuntos totalmente aleatórios, não condiz. E aí você não consegue mais se desligar. Mas não tem mais. Você não volta a ser uma pessoa normal. Tô falando, eu na Framento cuidava de 280 veículos, 270 carretas e 9 truques, Brasil. E aí tu tá sentado numa salinha, numa mesa de 90 por 90, com um computador,
e um telefone. E aí uma hora tu tá falando com um cara lá em Belém, aí depois tu tá falando com um cara lá no Recife, aí o outro cara tá lá no Conchinchina de Cacoal, não sei aonde, e tu fala, cara, como as coisas são pequenas, né? Como o Brasil é pequeno, e tu começa a olhar assim e fala, as ligações são muito curtas, e aí um furou um pneu, o outro tá com problema de corrente de frio, o outro, a mulher ligou que tá nascendo filho, e, cara, tu tem que atender e é um monte de situações diferentes. Então, assim, não adianta querer que a sua vida seja um docinho, porque não vai. Cara, tu vai ganhar na Mega Sena, tu vai ter problema. Tu vai... Cara, sempre vai ter problema. Tu vai ter que sempre administrar a tua rotina, teu dia e tua vida. Vocês falaram muito em gestão de pessoas, né? Qual a dica que vocês dão para tocar equipes, igual ali falou, né? 2 CDs em algum momento, mais de 100 funcionários. Qual a dica para motivar esses jovens ou engajar a tua equipe, né? As práticas que tu adota quando você tá cada vez pior. Eu ia falar sobre isso agora. A gente está num momento bastante desafiador. Acho que já tivemos. Acho que conflito de geração a gente sempre vai ter, né? Agora já está no XYZ, já perdi a conta. Antigamente a gente também tinha, né? Se eu for falar da minha época de estágio de faculdade, o que mudou até agora, muitas coisas mudaram. Está muito difícil, muito complexo, porque as demandas são muito diferentes e muito específicas, né? Vou só contextualizar aqui é uma brincadeira, obviamente, né? Não estou diminuindo ou menosprezando a situação, mas a gente tem um colega que trabalha numa outra empresa de logística, ele falou, poxa, perdi meu braço direito, que aí ele saiu da empresa para ser youtuber. Você trabalhando na logística, como você compete com isso? Você não tem para ofertar para ele aquilo que ele vai encontrar ou que ele vai ter que trabalhar, o modus operandi que ele vai ter. Né? Então, são expectativas muito diferentes do que a gente, por exemplo, tinha, e eu posso falar da minha época de jovem, de trabalho. Você tem muitas frentes que te levam para lugares muito diferentes, né? E muito distintos. E às vezes muito mais rápido. Exatamente, exatamente. Eu acho que hoje o grande desafio é você, tentar entender a linguagem, que eu acho que é algum diferencial. Não é fácil, não é simples. E aí você tem regionalismo, o Brasil é gigantesco, você tem coisas muito específicas, né? Não adianta eu querer aplicar lá em Curitiba o que acontecia aqui em Itupeva, porque são situações, regiões diferentes. A vida de lá é diferente, né? Exatamente. Então, eu acho que é se abrir para entender um pouco essa demanda, ter bons líderes. E aí eu estou falando como gestora, né? Porque eu não estou na operação no dia a dia mais, agora, lá tão à frente, de botinha na operação. Quem é o teu espelho ou quem está à tua frente liderando essas pessoas? Primeiro, você se preocupar em capacitá-los. E aí, quando eu falo, não é só tecnicamente, aí nós estamos falando também de formas diferentes de gestão de pessoas, porque eles vão ser as pessoas que vão replicar e gerar muito mais fator motivador do que você como gerente. Eu chego lá uma vez por mês, eu vou fazer um aniversariante, vou contar uma história, vou levar eles para almoçar, eu não vou conseguir motivá-los pelos outros 20 e poucos dias do mês. Quem vai estar atuando no fronte da guerra ali precisa estar cadenciando aquilo que a gente está fazendo aqui em cima. Então, eu acho que entender um pouco essa turma mais jovem, qual é o diferencial que a gente pode oferecer. Né? Por exemplo, vou falar um pouquinho lá de Curitiba agora. A gente vai fazer uma sala de descompressão para eles. É uma coisa que a gente nunca teve no armazém. A gente vai fazer uma sala de jogos muito diferenciada. Parece uma besteira, mas não é. O cara tá lá no frio, fazendo separação a menos 18 graus. E aí, a hora que ele for tomar um café, ele vai estar numa sala de descompressão e ele vai ter um pouco de jogos e ele vai poder... Lívia, você quer virar um Google da vida? Não estou falando isso. São coisas diferentes, são situações diferentes. Mas a gente pensar um pouco mais com a cabeça do jovem. Antigamente, talvez a gente não se preocuparia com isso, mas eu preciso trazer um ambiente melhor, já que o dia a dia dele é mais sofrido, mais doído ali, porque é pesado. Eu já estive lá no lugar deles e é pesado. E eu acho que, às vezes, isso vai criando diferenciais. Eles se sentem parte integrante do negócio e o negócio não é longe deles. Putz, olha, o pessoal está pensando em mim aqui, numa ação que vai melhorar a minha qualidade de vida durante o tempo que eu estou dentro da empresa, não só fora. Obviamente que fora a gente pode falar de benefícios, a gente pode falar de academia, a gente pode falar de treinamentos, de faculdade, mas o que a gente faz para melhorar a condição dele enquanto ele está ali dentro? O EPI é obrigatório, né? R1 agora a gente não precisa falar mais sobre isso, né? Isso não é diferencial, isso é básico. Né? Isso é obrigação. Exatamente, né? isso é obrigação, isso é legislação.
o que eu vou fazer? Então, entender o jovem. Então, lá, por exemplo, a gente fez uma parceria agora com alguns clientes, eles vão apadrinhar as salas, então a gente vai ter salas diferentes, com estruturas diferentes, para que eles possam ter um dia mais leve ou momentos de leveza ao longo de um dia pesado. Então, acho que isso pode vir a ser um diferencial. É uma tentativa, tá? Sim, é uma tentativa. mas com certeza vai trazer bons resultados. Mas eu acredito que a gente principalmente impulsionar os nossos líderes que estão no front ali. Eu acho que isso agrega bastante, né? Trazer essa relação de confiança deles. E aí também ser uma boa referência, né? Sim. Um exemplo, se eles sabem que eles têm uma boa referência acima de todo mundo, qual é o meu caminho? Eles não vão chegar lá, um exemplo, o fulano X, a Lívia chegou faz 1 ano e já é gerente. Não, eles conhecem toda a trajetória da Lívia lá de trás. Isso também cria uma boa referência à pessoa. Pô, se alguém chegou até lá do jeito certo, a gente também pode chegar. E eles estão pensando na gente aqui, né? Eu tô falando do cara lá dentro da câmera fria, 18 negativo, batendo no caixa, falou, putz, eu vou sair daqui 1h40, fazer meu degelo numa sala não é estética, é uma sala boa, confortável, agradável, ter meu café, ter meu pimbolinho, a sinuquinha lá, não sei se é a sinuca que vai ter também, pode ser que tenha. Para de dar spoiler. E eu posso me entregar mais a chegar lá em cima, só que é um desafio todo santo dia. Sim, descobrir novas maneiras todo dia, né? E a gente tem uma característica e uma frase que a gente sempre fala, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, por mais que, agora você é gestora, como você pode fazer para interagir? Que nem eu falei, não adianta só chegar lá uma vez por mês. Então, a gente participa ativamente dos inventários com eles. Mas você tem a necessidade? Eu já fui a supervisora de inventário. Hoje não sou mais eu que faço a conta final. Mas é importante você estar lá. E é importante você mostrar para eles o nível de importância do trabalho deles. Então, você ser participativo e atuante, você acaba cativando um pouco mais as pessoas. Elas te respeitam porque você é parte. Você não é a pessoa que está lá de cima dizendo para mim que é importante. Você está aqui no meu dia a dia mostrando para mim que é importante, né? Então, a gente também... o Pablo já tinha esse hábito, eu tenho esse hábito de reforçar essas relações, sabe? Que a palavra convence. É bonito tu fazer uma apresentação e tal, mas vamos lá fazer. Tive um resultado maravilhoso no inventário, tu não sabe nem como sobe na plataforma, né? Peraí, vamos lá entender as dificuldades no dia a dia, né? Isso faz diferença. Tu citou aí as referências, né? E lá no começo tu já deu spoiler. Quem são as referências de vocês profissionalmente ao longo aí da jornada? Eu tive algumas referências, sem sombra de dúvida é meu pai, não é porque eu puxo o saco dele, ele é o cara mesmo. Seu Edu? Aí o meu pai, ele foi gerente de vendas da Johnson & Johnson, divisão de produtos para saúde e criança durante 23 anos. Meu pai também foi uma pessoa que começou como promotor de vendas no supermercado, abastecendo gôndola. Então, ele teve uma trajetória sensacional. Exatamente. Construiu uma história maravilhosa. Meu pai estudou, se aprofundou, fez MBA, graças à minha mãe, né, que fez a matrícula dele na faculdade sem ele querer. E ela falou, eu quero que tu faça faculdade, seja alguém. Então, meu pai, sem sombra de dúvida. Meu pai é o cara que sábado a gente jogava banco imobiliário até 1h30 da manhã, porque a gente sempre teve hábitos noturnos, e aí às 2 ele ia para o computador fazer relatório, que era o prazer dele. Outra né? época também, exatamente, né? Lógico, né? Mas porque era prazeroso, ele tinha orgulho daquilo que ele fazia. Então, sem sombra de dúvidas, meu pai é uma dessas pessoas. E eu tive... Óbvio, dentro da Cooper, muitas pessoas que me inspiraram, mas eu tive uma pessoa em especial que me ensinou uma grande lição sem ela nem saber. Eu sempre conto essa história. Quando eu estava trabalhando na indústria de cosméticos, eu tive uma ascensão também lá dentro. Eu virei coordenadora da qualidade, eu tinha uma equipe muito grande, vários laboratórios sob a minha gestão. E uma imaturidade. E a gente tem que reconhecer as nossas falhas ao longo da nossa trajetória, né? E aí eu tinha uma questão com ela que eu falava, poxa, mas ela não nos defende, né? E ela era uma gestora, ela estava lá há 20 anos sendo gestora. Até que ela foi mandada embora da empresa. E entrou uma outra gestora. Okay. E eu precisei de menos de 20 dias para ter certeza de que eu tinha passado muito tempo julgando e pouco tempo tentando entender. E aí é que veio o aprendizado, que eu sempre falo isso para o Pablo e para todo mundo que trabalha comigo. A gente só consegue julgar a ação do nosso chefe no nosso campo de visão. E normalmente ele tem um campo de visão maior do que nosso, Sim. Tá certo? Porque ele recebe informações do nível hierárquico que ele está.
Então é muito fácil eu estar aqui sentada no meu lugar, julgando o meu superior, que ele não fez isso, não me ajudou nisso, mas às vezes ele já está pensando, nem sempre a gente sabe disso, mas habitualmente ele já está pensando com uma outra visão, às vezes mais estratégica lá na frente, porque ele tem outras informações que a gente não tem. E essa foi uma dura lição, porque foi muito difícil. A nova gestora também acabou não ficando muito tempo na empresa, porque demonstrou rapidamente suas fragilidades, mas foi um grande aprendizado. Então, assim, a Rita Pompei, posso falar aqui dela, que ela é uma química sensacional, muito conhecida no mercado. Sem nem que ela soubesse, ela me ensinou uma das maiores lições profissionais que eu tive, e a partir dali eu passei a ter outra visão sobre os meus superiores, sempre tentar entender um pouco mais, ter um pouco mais de empatia, sabe? Faz total diferença. Né? Exatamente. Só concluindo, isso remete a essa situação, voltando lá àquela questão do network, todas essas movimentações, já falamos aqui, e eu acho que não vale falar de novo, né? Porque é sempre importante. Você não precisa agir com o outro, até na troca de e-mail, baseado naquilo que você está no momento. Você estava gerente, você está gerente, mas 20 anos como gerente, no outro dia, tu é mais um no mercado, porque tinha um monte de gerente procurando, né? Um dia você está coordenador, um dia você está fornecedor, um dia você está... Cliente, então, né? O estar não pode balizar o teu comportamento com o outro, né? Exatamente. Isso faz muita diferença. A gente conhece aí, é complicado isso, porque não só a questão da postura, mas o teu comportamento também diante de situações. Depois você começa a receber, me ajuda, e não tem como tu ajudar, porque ninguém quer se vincular àquela situação, né? Aquela pessoa. Foi o que tu comentou. Queimou, acabou. Tu comentou antes. Tu indicar uma pessoa, tu se amarra a ela também. Exatamente, isso aí. Eu também tenho essa cultura assim, para mim indicar alguém tem que ser alguém que eu conheço realmente. Senão... Sobre as minhas referências também, tenho alguns profissionais que me guiaram trajetória aí. Dá pra citar nomes, não tem problema. Mas a minha âncora, a base, é também a minha mãe. A Lívia tem o pai dela, eu tenho a minha mãe. Eu não convivi profissionalmente com ela. Quando eu nasci, logo depois ela se aposentou. Então, das memórias que eu tenho, eu já tenho com ela em casa, né? Eu tive uma passada com ela depois que ela foi cobrir as férias, férias prêmio, né? Os professores têm a cada não sei quantos anos de magistrado. E ela foi cobrir por 6 meses as férias do professor de matemática. Eu estava na 7ª série e ela foi dar aula para 6ª. Então a gente se trombava. Ela me pegou um dia na escola e falou assim: aqui dentro eu não sou tua mãe. Aqui dentro eu sou a professora Lourdes. Então aqui dentro é outra conversa. E aí foi que vem toda a ética dentro da empresa. Lá dentro ela não era minha mãe. Tudo bem, né? Me deu aula por uma semana, foi 2, 3 aulas, eu nem abri a boca, olha que eu conversava, hein? Mas a minha mãe é a referência que eu ouço das outras pessoas falarem dela, da garra, porque daí eu paro e pensa. Meu pai era motorista, né? Ficava fora a semana inteira, viajava na terça e voltava no sábado. Nós somos em 5 irmãos. Quando eu nasci, minha irmã mais velha foi morar em Porto Alegre. Então, nós éramos em 4 em casa. Ela dava conta da casa. Na época, ainda tinha bicho, tinha vaca de leite e coisa. Então, direcionava meus irmãos aí tirar leite e tal. E muitas vezes ela ia, dava aula, cuidava da casa, educava os 4, porque não era fácil também. Eu acho que ela passou as dela, né, Dona Lourdes? Olha... Então, a minha mãe, para mim, é referência pessoal e profissional, inclusive. Saber que, tipo, depois que ela já largou o magistério, alguns anos, muitos anos, o pessoal ainda lembra dela pela dedicação que ela tinha com os alunos em fazer eles aprender. Tá, tudo bem que na época não era do jeito que nem hoje em dia, era um pouco mais duro, só que até o mais atrasado da sala sabia matemática e muito bem. Por causa que a Dona Lourdes muitas vezes puxava as orelhas, mas ensinava. Não que hoje a gente vai usar esse tipo de método, né? Às vezes dá vontade? Dá, mas não pode, né? Mas a minha mãe é minha referência de tudo para a vida, né? Dona Lourdinha. Ô Pablo, os teus serviços como consultor, qual área que tu tá atuando? Onde que a galera pode encontrar? Qual a expertise?
praticamente tudo que vincula a logística, desde a locação de imóveis, tem a rede de consultores, não, de corretores imobiliários, que a gente já tem contatos, são todos ponta firme, mesma coisa. Parte de distribuição, rastreamento, torre de controle, desenvolvimento de projetos, venda e aquisição de ativos, veículos, baú, equipamento. Então, tudo que for vinculado ao transporte, armazenagem, se eu não sei, eu sei quem sabe, né? Aí tem essa parte de indicação. Mas assim, meu forte é projeto de distribuição e aquisição de ativos. Tá? Só que assim, projeto de distribuição vem o quê? Desenha-se toda a operação, vincula-se todos os veículos no perfil necessário. Tá? Então, o último que a gente fechou, que é a distribuição do Pirassununga lá das vans, a gente iniciou com a captação das informações do cliente, desenhou todo o escopo operacional, precificou a operação, apresentou a proposta, validou o contrato, agregou os veículos, todos são agregados lá, são 9, são 8 agregados e um frota própria. Agora está em processo de encaroçamento, de botar isolamento térmico, depois vai vir instalar o Ravex aqui para o trekking e já está ao nível de SLAs. Então, a gente já está criando os SLAs da operação sem o cliente saber, entendeu? Essa é a nossa demanda lá. A de São Paulo já está na parte de precificação, então já foi feita toda a análise, depois de chegar no número real de volume, de distribuição e tudo mais, está na parte de precificação. Então, precificação, proposta, contrato, vincular veículos, e aí, querendo ou não, é uma área um pouco mais específica, porque é carne, né? Carne, distribuição, veículo pequeno, então não passa de VUC, não entra nem no 3/4, então são pequenos veículos com capacidade de frio muito alto. Então, assim, é alto valor agregado, o produto mais barato lá é R$31 o quilo. Então, são valores agregados bem altos. Então, tudo que precisar vinculado à logística, mais específico à distribuição, a projetos logísticos, vamos dizer assim, a minha especialidade, né? E Paulo, tu tá em construção do site lá, como o pessoal te encontra? Eu posso deixar o link depois, né? Depois a gente passa lá. Sim, mas aí lá tem uma breve trajetória da minha vida profissional, os serviços que a gente oferta, né, que eu oferto, os cases que a gente já implantou e está em funcionalidade. A gente não pode abrir o que está em, né, nomes e coisa e tal por questão de compliance, e alguns depoimentos de alguns parceiros, né? Então tem um coordenador de logística de um grande cliente, que ele, né, acho que dá para falar do Diego, né? O Diego Moelec, da Sodexo, foi um parceiro por 2 anos e meio, a gente conversa muito ainda, dou muito suporte para ele né, por fora, vamos dizer assim. Tem o Darlan, que é o proprietário da DSA Transportes Bragança Paulista, então ele tem alguns veículos truque que trabalham na IP em Amparo, então eu faço a gestão dos caminhões para ele. E tem o depoimento do seu Almir Kemer, que é um autônomo lá de São Miguel do Oeste, que tem um caminhãozinho, que eu cuido do caminhão dele desde 2020, rastreamento, carga, descarga, esses negócios, então a gente faz esse trabalho também. Aí vai ter de mais algumas pessoas aí, né? Deixa o link da entrevista, né? Que é uma maneira, claro, mas aí eu só não postei lá ainda o folder, porque nós vamos fazer daqui a pouco, né? Sim, mas vai ter o folder e tudo mais, e aí tudo que for novidade, tudo que for notícia, eu vou começar a postar por lá, né? Vai ser tipo um blog, porque assim, até desculpa ter cortar. A questão da simplicidade. Não adianta muitas vezes tu investir não é assim que funcionam as coisas. E tipo, qual é o custo disso? Sim, tem que ser profissional, isso a gente tem noção, né? Então vai ter algumas mudanças depois, em domínio e tudo mais. Mas tem que ser mais simples possível. Porque assim, tu quer saber se tu vai ganhar dinheiro ou tu não vai ganhar dinheiro. E em quanto tempo isso vai acontecer. E depois que começar a operar, quais são os meus riscos? Por exemplo, eu posso perder carne por temperatura? Pode, dependendo do equipamento, dependendo de um plano de manutenção mal feito. Então, tudo isso é mapeado. Antes de fechar o contrato com o cliente, a gente desenha, faz reunião com o proprietário da empresa, ou seja, com o responsável, e fala, tu está assumindo X riscos. Para o risco de perca de frio, tu tem que manter uma manutenção preventiva do equipamento em dia, tua vedação tem que ser boa. Aconteceu. Eles me ligaram e perguntaram, 75 milímetros de porta lateral para a vedação do frio no congelado, dá certo ou não dá certo? Para um veículo pequeno dá certo, funciona. Tu vai botar numa carreta 75 milímetros de vedação? Não dá certo.
vai perder frio, entendeu? Então, esses detalhes técnicos a gente sinaliza para o proprietário. Quem vai pagar a conta no final sabe dos riscos. E depois do podcast, eles vão lançar o canal, né? Coach para casais de logística. Não vamos lançar porque Vai não, primeiro inscrito. vai ser membro, não vai ser nem inscrito. Nós vamos virar o podcast e eu te chamar vocês daí. Gente, muito legal o papo. Bastante descontraído, tu fala muito bem, deu até medo de ser gerido por ela. Cara, é bom. É clareza Na pura. operação deve ser né? Forte, rápido, faca. Vou ter que distribuir esse vídeo aí pra todo mundo agora. Depois vão vir os comentários, vamos ter que ficar moderando. Haters. Pessoal, cuida, tá? Por favor. Isso que é o primeiro contato que tu tem mais Mas eu próximo. tinha até um apelido que era muito bom, né? Pessoal, eu tinha os meninos, eles vieram comigo desde Itupeva e eu era gerente júnior na época. E aí eles falavam que eu era Gera. E virou Gera. Em todo lugar o cliente me chamava. Então acho que eu não sou tão dura assim. Legal. Muito obrigado pela presença, pelo papo descontraído. Acho que a gente no dia a dia a gente vai conhecendo as pessoas no mercado, mas quando você sabe um pouquinho da vida delas, parece que tu se aproxima, entra coisas em comum e aí parece que cria uma afinidade, um relacionamento mais profundo que a gente sempre fala, né? Daqui vão surgir muitos negócios. Sim. Sempre sai negócio e eu espero que dê tudo certo para ti aí nessa vida de consultor, né? E para a empresa crescer no futuro precisa do apoio da esposa. Né? No caso, Com certeza. nós estávamos vindo para cá e conversando sobre isso, né? Do tipo, como vai ser? Porque a gente conhece profissionalmente, eles demandam profissionalmente. Como é que nós vamos sentar lá e falar de casal? É muito tranquilo. Só que assim, é diferente. É para quem passa rápido, já deu 1h30 já de conversa. Para quem nunca fez, nunca fala, ou às vezes já até falou, fica aquele receio, aquela sensação estranha, mas depois tu começa a ter uma conversa de boteco sem. E até é legal. Vai fazer 1 ano da nossa primeira tentativa que nós falamos fazer na Intermodal do ano passado. Sim. E não deu certo, depois para Penatran e vai dar Intermodal esse ano. Para você entender que não é fácil. Sim. A gente chegou a ficar alguns episódios sem postar, porque assim, quando a gente começou, a gente chegou a ter 8 estocadas. Que nós vinha de Itapema, né? Eu vinha de Itapema, ele vinha de Itapema, às vezes estava de outro lugar. Passava a noite inteira em claro. Segunda-feira, às vezes trabalhando. E de noite, nós saía de Itapema 11 da noite, rodava aqui em São Paulo 7 da manhã, trabalhava o dia todo e ia gravar até 11 da noite. Aí nós ia dormir. Eu vi que estava complicado, que teve a gravação com o Thiago Conceição, que ele tava falando assim, eu tava aqui. Só tava de corpo. Só o corpo. Daí eu tive que falar para ela, para não perder o que ele falou. Corta a minha cara, cara, porque não vai dar. Hoje já não tá tão cansativo, mas é complicado você conciliar a agenda. Cara, é tanto nome, mas é tanto nome, você não consegue bater, encaixar, daí os cancelamentos e às vezes e faz tudo certo, né? Faz parte do jogo. O pessoal da produção atrasa, às vezes. É complicado, hein? Essa produção, hein? Você nem avisou que deu uma hora hoje. Hoje ele deixou rolar para saber como que ele ia tocar em casa o negócio, né? É isso aí, gente. Muito obrigado pelo apoio aí e vir contribuir com a gente. Espero aí que dê tudo certo o retorno para casa agora, né? E que a gente possa se falar aí ao longo das feiras, dos eventos, dos negócios e que tudo dê certo para todos. Com certeza. Foi uma baita entrevista, obrigado, Lívia, Pablo aí. Bem descontraído. Nós vamos manter muitos contatos aí, acho que vamos ver se marcamos de ir na Intermodal, já estamos alinhando as datas, nem falei contigo também. Tu já está convidado, tá? Tu só vai. Eu me inscrevi lá, 22, 23, 24. Vamos só organizar, mas assim, de modo geral, sucesso para vocês, é muito legal. Eu me identifiquei em determinado momento. E muita coisa. Só fazer mas dá certo, no final dá certo. No final é top, tá louco? Mas assim, agradecer a oportunidade, desejar sucesso na vida profissional, empresarial, profissional também e
tamo aí junto pro que der e vier e o que precisar da gente. E eu sei que posso contar com vocês também, para quando a gente pode precisar. E foi um prazer participar. Obrigada. Agradecer, desejar sucesso para vocês, pessoal. Se inscreva no canal, ative as notificações, tudo mais. Agradecer mais uma vez aí. Obrigado, tá? Show de bola. E vão levar aqui O pão. pão da outra pão. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui, curtiu essa história, né? Nos apoie, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, principalmente aquele seu conhecido que você já ouviu falar que trabalha com logística e nem sabe o que é, mas já ouviu o termo, manda para ele lá que ele vai se interessar. E até a próxima entrevista. Muito obrigado. Valeu.